eu quero fazer uma leitura em Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7, onde nós iremos ler a palavra de Deus e vamos aprender algo nesta noite muito importante, que nós precisamos ter conhecimento. Que nós precisamos ter conhecimento deste fato. Mas então diz assim o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz assim, na versão aqui que eu vou estar lendo, talvez você vá ler uma outra versão, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Diga comigo: o pecado está na porta, à sua espera. Aí continua o versículo: ele quer dominar você, mas você precisa vencer. Amém? Diga a pessoa do seu lado: o pecado quer te dominar, mas você precisa dominar ele. Amém? Eu quero falar nesta noite, colocando um tema nesta palavra: o pecado quer ser seu amigo. Diga assim comigo: o pecado quer ser meu amigo. Quem aqui tem amigos? É muito bom ter amigos. Nós precisamos aprender a fazer amigos. Mas nós não podemos ter na nossa vida o pecado como amigo. E daqui a pouco você vai entender por que isso. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é aquilo que nos leva à morte eterna. Foi por causa do pecado que Jesus, ele deu a vida dele, entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, para poder nos remir do pecado. E o pecado é aquele instrumento do maligno, do mal, de Satanás, para nos afastar de Deus. E o diabo, ele tem usado muitas maneiras para poder nos afastar de Deus, usando assim então o pecado, nos oferecendo coisas para nós praticarmos, para nós fazermos, e coisas estas que desagradam a Deus, coisas estas que entristecem o coração de Deus. Porque o diabo sabe que o pecado nos separa de Deus, que o pecado nos distancia de Deus, que o pecado faz uma divisão entre nós e Deus. É por isso que ele vive dia após dia a nos oferecer o pecado. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque quando nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, nela nós vamos encontrar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos separa de Deus. É por isso que nós precisamos ter sabedoria, discernimento, para nós podermos identificar o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. O versículo que nós acabamos de ler está falando de Caim, irmão de Abel.
que a palavra de Deus diz, nos versículos anteriores, que tanto Caim quanto Abel foi levar uma oferta ao Senhor. Só que o Senhor agradou-se da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E por causa dessa rejeição de Deus da oferta de Caim, Caim ficou irado. Caim, ele ficou transtornado com aquela decisão de Deus. E Caim pôs algo no coração dele. E por essa razão, por ele ter colocado algo no seu coração, ele foi lá e fez o que era errado. E por ele ter feito o que era errado, então o seu coração entristeceu. Por isso, na versão que li aqui, Deus está dizendo para Caim: se tivesse feito o que é certo, certamente você estaria sorrindo, mas porque você agiu mal, e o pecado, ele está à porta à sua espera. Porque o pecado, ele fica nos esperando. Porque ele sabe que quando nós dermos a ele uma vazão, ele vem e entra na nossa vida. E quando ele entra na nossa vida, com certeza, isso vai trazer tristeza para a nossa alma. Isso vai abater o nosso espírito. Isso não vai nos deixar chegarmos até a presença de Deus. Nós vamos sentir vergonha de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e também Eva, sua esposa, que quando eles pecaram, desobedecendo a Deus, porque pecado é desobediência para com Deus e os seus mandamentos. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus visitava Adão e Eva e falava com eles. Mas quando eles pecaram, eles ficaram com vergonha de Deus e se esconderam. É por isso que hoje muitas pessoas, elas deixam de vir à igreja, elas deixam de buscar a Deus por causa dos seus pecados. Porque elas têm vergonha de estar na casa de Deus. Porque os seus pecados são tantos, as suas falhas e erros são tantos, que elas não conseguem chegar na presença de Deus. Mas se porventura você entrou aqui nesta noite, tem uma boa notícia para você. Jesus, ele quer tomar todos esses pecados, tirar todo este fardo do pecado sobre os seus ombros. E o que ele quer que você faça é tão somente pedir perdão por eles. E ele estará pronto para te perdoar. Por isso nós precisamos saber fazer as nossas escolhas naquilo que nos convém fazer e aquilo que não convém fazer. Por isso a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas lhes são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que nós podemos fazer muitas coisas, ou todas as coisas, mas só que tem coisas que nós praticamos, que essas coisas, elas são contra a palavra de Deus. E por ser contra a palavra de Deus, então isso se transforma em pecado. E quando isso se transforma em pecado, isso traz uma culpa dentro de nós. E Deus, ele tem nos chamado para que possamos fazer a diferença. Ou seja, nós que estamos conhecendo a Deus, não podemos viver como as demais pessoas que ainda não conhecem a Deus. Por isso é importante nós, a cada dia, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus.
Porque quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós vamos deixando de fazer coisas erradas. E quanto mais deixamos de fazer coisas erradas, menos pecamos diante de Deus. E quanto menos pecamos diante de Deus, mais nos aproximamos dele. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais paz nós sentimos, mais alegria nós sentimos, mais desejo de continuar vivendo nós sentimos, mais prazer de ter a vida nós temos, porque é Deus que proporciona tudo isso em nós. É Deus que traz essa alegria. O pecado, ao contrário, ele traz tristeza, ele traz angústia, ele traz dor, sofrimento, ele destrói o nosso coração, ele enfraquece a nossa vida espiritual. E ele faz isso, traz dor ao nosso coração, enfraquece a nossa vida espiritual, através da desobediência. Assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus quando Deus disse: olha, de todas as árvores, dos frutos das árvores do jardim vocês poderão comer, mas desta aqui vocês não comam e nem toquem, porque o dia que vocês fizerem, certamente vocês morrerão. Mas eles desobedeceram. E desobedeceram porque o diabo ali no corpo da serpente enganou Eva, dizendo: não é bem assim que Deus diz. E é assim que ele faz conosco todos os dias. Não, você está indo na igreja, mas você pode fazer isso, o pastor não está vendo. Não, você está indo na igreja, mas você pode beber um pouco, você pode fumar um pouco, você pode prostituir, você pode fazer outras coisas. Não, meu amado, não é assim. Porque quando a pessoa faz tais coisas, então o seu coração, ele fica destruído. Ele fica com um sentimento de dor. E aí ele não quer mais buscar a Deus, vem a decadência espiritual. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles perceberam que estavam nus, e quando eles ouviram a voz de Deus soar no jardim, dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás? Ele se escondeu. Deus não quer que você esconda dele. Deus ele não quer que você afaste dele. Mas é projeto e plano do diabo fazer nós afastarmos de Deus através do nosso pecado, da nossa desobediência. Então talvez você está aqui nessa noite e você não tenha conseguido dominar o pecado. Mas Deus ele quer te dar força para que você possa dominar o pecado. Aleluia. Talvez o que tem enfraquecido a sua vida espiritual tem sido a mentira. Assim como Ananias e Safira mentiram a Deus. Quando no início da igreja primitiva, a Bíblia diz que todos vendiam as suas propriedades e levavam até o altar. Mas Ananias e Safira, um casal, também venderam as suas propriedades. E a Bíblia diz que, diante da situação, eles levaram só uma parte do valor do qual eles venderam. E quando chegou diante de Pedro, Pedro perguntou, dirigido pelo Espírito Santo de Deus: Ananias, foi mesmo por essa quantia que você vendeu a sua propriedade? Ele disse sim. Ele mentiu, ele tinha vendido por um outro valor bem maior. E a Bíblia diz que por ele ter mentido, ele caiu morto na hora. E de repente chega a sua esposa, Safira, e Pedro pergunta a ela, e ela responde a mesma coisa, sim, foi por este valor. E ela também morreu. Quando as pessoas estão morrendo por causa da mentira, estão mentindo, e mentira é pecado. E por isso a sua vida espiritual está em decadência,
Por isso o seu coração está destruído. Talvez você não tenha cometido o pecado da desobediência, do ciúme, da mentira, mas talvez da traição, como Judas, que traiu Jesus. Judas chegou para o sacerdote e disse: olha, aquele a quem eu beijar, este é Jesus, o Mestre. E quando nós temos traído Jesus, talvez muito mais do que com um beijo, temos traído Jesus, porque aqui nós viemos à igreja, aprendemos a palavra de Deus, mas saímos da igreja e não colocamos em prática o que aprendemos. E Judas, ele não colocou em prática o que ele tinha aprendido com Jesus. Ele traiu Jesus. Ou quem sabe a sua vida espiritual está destruída por causa do adultério como o de Davi. Davi não precisava fazer aquilo. E você também não precisa fazer isso. Você que é casado, casada, você mulher tem o seu marido, você homem tem a tua mulher, você não precisa disso. E você que ainda não é casado, você também não precisa disso. O adultério, a prostituição é pecado diante de Deus. E isso traz consequências. Este dia orando a Deus a respeito dos casais e vendo muita dificuldade no relacionamento, na convivência de casais, e muitos casais querendo se separar. E Deus falou no meu coração: por quê? Porque na oração eu perguntava a Deus: por que isso acontece? E Deus disse algo interessante. Por isso, jovem, preste atenção, você que é solteiro, preste atenção, você que também já é casado. Todo casamento que o rapaz e a moça, antes de casar, tem relação sexual antes, terá problemas depois do casamento. Aqueles que se guardam, obedecendo a palavra de Deus, viverão melhor. Então você jovem que está aqui, guarda isso como experiência. Talvez é por falta de sabedoria, de discernimento, de conhecimento do que é pecado, do que desagrada a Deus. É por isso que você precisa examinar as Escrituras, ler a palavra de Deus, porque nela você cuidará de a vida eterna. Porque o objetivo do pecado sempre será o mesmo, indiferente da maneira pela qual pecamos, que é nos separar de Deus, para sermos condenados com o diabo. Nós somos sujeitos a pecar. Somos pecadores, sim, porque é da nossa natureza, da natureza humana. Mas não é por isso que nós devemos viver em pecado. Devemos reconhecer. E talvez a sua pergunta e o seu desejo é: mas pastor, como fazer para não pecar? Dizendo não ao pecado, dizendo não à pornografia, ao sexo antes do casamento, dizendo não à mentira, à desobediência, à fofoca, dizendo não
em tudo aquilo que é pecado, que desagrada a Deus. E a verdade é que o pecado, ele quer ser seu amigo. E quando nós temos um amigo, o que nós fazemos com o amigo? Contamos a ele os nossos segredos, convivemos com ele, andamos com ele, abraçamos, porque é nosso amigo. E tem, às vezes, pessoas que têm o pecado como seu amigo. Mas eu quero dizer para você, ele promete alegria, o pecado ele promete prazer, realizações, mas a verdade é só aparentemente. Porque antes do ato do pecado, todo esse sentimento envolve a nossa vida. Mas após o ato do pecado, vem a tristeza, vem a angústia, vem a amargura, vem a decepção. E ele fica lá do outro lado, rindo da nossa cara, zombando de nós, nos criticando, dizendo que nós somos tolos, que nós não devíamos ter feito aquilo. E ele começa a rir na nossa cara, a rir da destruição do casamento. Quando os casamentos são destruídos, porque às vezes o marido ou a esposa não raciocina direito e tem uma pequena aventura, e essa pequena aventura do casamento é pecado. E ele então aparentemente mostra que isso é prazeroso, que ninguém vai descobrir, que ninguém vai saber. Mas de repente, quando é praticado, aí o casamento é destruído e o pecado fica do outro lado rindo de você. Então não deixa isso acontecer. E quando se trata de alguém da igreja, aí o pecado deixa a igreja envergonhada. Porque é isso que ele faz, é isso que ele é. O pecado ele é um tipo de amigo pior do que o inimigo. Não sei se deu para você entender. O pecado é um amigo que quer estar conosco, fazer parte da nossa vida, mas que é o pior inimigo da nossa alma, da nossa vida. Nós que hoje podemos resolver essa parte do pecado na nossa vida, confessando a Jesus e pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados.